tua voz, não há doença, nem culpa que fique libere ante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois a palavra é pura, escudo para os que nele crê. Boa tarde. É um momento de muita alegria, né, de satisfação. Todos vieram aqui para prestigiar a decisão da Suelen, né? O que ela está fazendo hoje vai ser algo assim público, uma declaração de que ela está agora nascendo de novo. Essa expressão, nascendo de novo, está na Bíblia, como o irmão acabou de ler em João capítulo 3, onde Jesus falou a Nicodemos, né? Nicodemos, ele era uma pessoa religiosa da época, um sacerdote, tinha muito conhecimento, era mestre, mas Jesus disse que faltava ainda uma coisa para ele, que era nascer de novo. Então isso mostra que, independentemente da condição da pessoa, sempre vai ter essa necessidade. Ela pode ser uma pessoa culta, rica, né? Qualquer aspecto que ela tenha na sua vida, ainda há essa necessidade que Jesus apontou. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino de Deus. São palavras da Bíblia. E Suelen, ao receber o estudo bíblico, ao participar das comunhões, ela percebeu essa necessidade de cumprir o que está escrito na Bíblia. A Bíblia também diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem crê. Então, quando a pessoa começa a ler a Bíblia, vai vendo os ensinamentos, ela vai aprendendo coisas novas, né? Coisas que talvez não aprendeu antes, né? Então, alguém não ensinou antes, então ela vai lendo a Bíblia e vai aprendendo. E na Bíblia tem essa passagem: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, Suelen, ela, neste momento, né? Na verdade, desde quando ela marcou o batismo, é porque ela creu. Amém. Crer é acreditar e ter certeza de que o que está na Bíblia é verdade, né? E ela realmente está tomando essa decisão. Amém. Então, antes de dar continuidade, eu falei com ela, vou pedir para ela contar um pouquinho da história dela, de como ela chegou até aqui, para que todos possam entender, né? Amém. É um testemunho público dela, então é bom que ela reflita sobre tudo isso. Pode falar, senhora. Amém, Jesus Senhor. Amém. Como todos me conhecem, né? Sabe a minha vida, que eu não vim em Cristo, vivia no mundo, vivia pela carne. Só que eu sou testemunha viva de resposta de oração, né? Começou pelo meu pai, e meu pai pedia muito, como ele chama o pai do céu, né? Ele pedia muito ao Senhor que o Senhor me liderasse e eu resgatasse nossa família. E aí então ele levou meus filhos a conhecer a Deus, né, a Jesus. E meus filhos começaram a ir e sempre me chamavam: mamãe, vamos para a igreja, mamãe, vamos para a igreja, mãe, vamos para a igreja. E eu: tá bom, mamãe, vá. Quando me tocou muito, quando eles me falaram: mãe, eu vou me batizar. E assim, aquilo me tocou tão grande que ele fez: mãe, você vai pro retiro comigo, se for o seu batismo. Deixei tudo para trás. Amém. E naquele momento eu senti o Espírito Santo em mim. E eu sei o quanto foi forte, eu sei o quanto eu senti. E eu sempre agradeço primeiramente a Deus, a meu pai e meus filhos, né? Que depois desse momento, dessa decisão, o Senhor veio transformar minha vida, veio reconstruir minha família, né? Graças a Deus. Hoje eu tenho meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, meus filhos, todo mundo unido, minhas amigas, né? Minha família. Eu peço a Deus sempre que Ele venha reconstruir cada dia mais, venha dar um renovo, né? A cada um que está aqui também agradeço imensamente, além dos irmãos e as pessoas que vieram, que mandam meu coração. Amém.
Eu sempre peço ao Senhor que Ele venha cada dia mais, me dando mais sabedoria, mais entendimento, mais sede, né? E sendo mais obediente a Ele. E ter mais compromisso, né? Que a gente deve ter compromisso com o Senhor, primeiramente. Amém. Deixar as coisas do mundo para ter compromisso com o Senhor, porque sempre tem que ser o Senhor na frente. E hoje eu entendo. A partir do momento que eu senti o Espírito Santo falar comigo, me chamar, ali foi um chamado. Amém. E eu creio. Glória a Deus. Quando meus filhos desceram a água, eu disse, eu não volto mais atrás. Eu não voltei depois daquele dia. Amém. E eu quero a cada dia agradecer ao Senhor por esse maravilhoso em minha vida. Senhor Amém. Jesus, ao Senhor Jesus, obrigada, Pai, por resgatar a minha alma, resgatar o meu ser. Por estar dando renova todos os dias. Senhor, eu agradeço pelos meus filhos, pela minha família, a todos que estão aqui, Senhor. Vem abençoando, vem grandemente abençoando a vida deles, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, dando fôlego de vida a todos que estão aqui. Porque só o Senhor é capaz de fazer isso, só o Senhor. Todos os dias a gente tem que agradecer pelo fôlego de vida, né? Pelo respirar, pelo acordar, pelo levantar, a gente sempre tem que agradecer ao Senhor. E espero que todos aqui também Deus venha tocando no coração, né? Venha buscando mais a Deus, porque eu sempre falo aos meus filhos que eles foram as orações de muitas pessoas que me conheciam já, né? Vinham orando. Eu sou a testemunha vida de resposta, né? Da oração de muitos que me tiraram do vale da morte, que eu andava, né, no mundo. E hoje eu estou vindo para Cristo, não me arrependo. A cada dia mais eu quero que minha fé e minha sede por Ele venha aumentando, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, só tu cresce meu coração. Aleluia. E essa decisão que eu tomei de descer as águas como o pastor, né? Todo mundo fala, assim, o Senhor falou, que é o nascer de novo, né? Morrer para a carne e viver para o Espírito. Então, a decisão que eu fiz foi viver para o Espírito. Amém. E é só por Ele que eu quero viver para Amém. Ele. Em nome de Viver. Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Então, diante desse testemunho brilhante, né? Amém. Está muito claro que ela está tomando essa decisão de coração, e nós somos gratos a Deus pela restauração da vida dela, né? Como ela mesma contou, antes era uma Suelen, e depois que passou a participar do viver da igreja por meio dos filhos, né? Por meio do pai, de Mundinho, ela veio a conhecer e ela sentiu o chamado do Espírito Santo de tal forma que muitas coisas na vida dela mudaram, né? Então, as que conhecem Suelen sabem da trajetória dela anteriormente e sabem do proceder dela depois que ela passou a ir para a igreja. Essa transformação não é por nenhum homem. Nenhum homem é capaz, nenhum pastor ou padre é capaz de mudar um ser humano. Essa transformação é através do chamado do Espírito Santo que a pessoa atende. Então, devemos ficar todos alegres e gratos, porque é uma mudança para melhor, né? É uma transformação para melhor da antiga Suelen para uma nova Suelen. E esse, de fato, é o desejo de Deus, né? Nós somos muito gratos. A gente lá na igreja em Fátima, né, recebeu a visita de Mundinho. O Mundinho levou os netos foram para a comunhão de jovens e foram ali sempre participando. Na comunhão a gente lê bastante livros, a palavra, vai desfrutando. Eles tomaram a decisão de serem batizados, né? Em setembro do ano passado. E Suelen foi para o retiro, e naquele retiro, muita palavra, ela sentiu também o Espírito Santo ali pulsando, né? Chamando ela, e ela ouviu essa voz dentro dela, por meio também dos seus filhos. E a partir daquele momento ela começou a ir para as reuniões, para os cultos, e nunca mais parou, né? Então, glória a Deus, porque essa é a vontade do Pai. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Salvos de quê? A Bíblia também diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo nós sabemos que se uma pessoa não crê em Jesus,
vai perecer, né? Não vai ter a vida eterna. Mas todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então, Deus deseja que todos os homens sejam salvos da perdição eterna, né? Do fogo eterno, de muitas coisas ruins. Isso se dá através do reconhecimento de Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Confessar publicamente, né? Então, por conta disso, Deus sempre ele está batendo na porta do coração. Em Apocalipse 3:20, Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Amém. Se alguém abrir, né, ouvir a minha voz, abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então isso mostra que Deus, ele não é invasor. Deus está te chamando. Bater na porta do coração é quando você está, por exemplo, aqui nesse momento, ouvindo a palavra, e o Espírito Santo pode estar falando na sua consciência, te lembrando alguns fatos passados, te mostrando a necessidade de mudar, de se render aos pés do Senhor. Quando isso acontece, é Deus falando no seu interior, é Deus batendo na porta. Mas a decisão sempre será do ser humano de ouvir e abrir a porta e dizer: Senhor, pode entrar, vamos ter comunhão. Sim. E foi isso que Suelen realmente fez. Ela ouviu o chamamento de Deus e realmente ali ela pôde atender esse chamamento. Deus chama as pessoas por meio de uma pregação, por meio de uma circunstância na vida. Não tem aquela frase, né? Às vezes vem pela dor, né? Algumas pessoas é necessário acontecer algo ruim para depois amolecer o coração. Mas a maneira assim convencional que nós percebemos é por meio da palavra. A fé vem pelo ouvir. Sim. Tem um versículo que diz assim, Efésios 3:13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, depois que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito. Ou seja, por meio da pregação da fé, que as pessoas têm o seu coração quebrantado, arrependido pelo Espírito Santo, e a pessoa passa de fato a crer e, como diz aqui o versículo, receber, né? Ser selado com o Espírito Santo. Ao ser batizada, de acordo com a Bíblia, ela vai ter a marca do Espírito Santo dentro dela. Vai ter o Espírito Santo e o selo do Espírito como garantia de algo maior que está por vir. Então, é um testemunho público no mundo material e também no mundo espiritual de que, como Jason desfrutou, ela agora será uma nova criatura. O batismo é representado por um sepultamento. Em Romanos 6, tendo sido sepultados com ele na sua morte pelo batismo. Então, quando ela descer as águas, a palavra batismo significa imergir. Quando ela emergir, descer as águas, simbolicamente Suelen está morrendo, né? Está sendo sepultada para o mundo, para todas as coisas que antes, né, ela fazia e não glorificava a Deus. E quando ela ressurge, espiritualmente falando, é como se tornasse ali uma nova criatura, está nascendo de novo, espiritualmente falando. Amém. Então, essa é a reação quando as pessoas ouvem a palavra e de repente sente Deus falar no seu coração. As pessoas que crucificaram Jesus, elas foram para uma festa chamada Festa de Pentecostes. E dessa festa iam muitas pessoas de várias regiões e se concentravam lá em Jerusalém. E nessa festa os discípulos estavam ali trancados, reunidos numa casa, orando. E de repente desceu o Espírito Santo e eles começaram a falar línguas. E todas as pessoas de outras nações entendiam o que eles estavam falando no seu próprio idioma. É obra do Espírito Santo. E eles ficaram questionando como galileus, pescadores, pessoas, né, com padrão assim baixo, não tem conhecimento de vários idiomas, estão falando, nós estamos ouvindo na nossa própria língua. Aí uns disseram que estavam embriagados, incrédulos, né, não estavam entendendo. Como uma pessoa embriagada vai falar fluentemente em outra língua? E Pedro se levantou e começou a fazer um discurso. Pegou do Antigo Testamento até chegar em Jesus, anunciando, e ele disse, né, que aquele Jesus que eles crucificaram, Deus o tornou Senhor e Deus, né? E quando eles ouviram isso, diz assim, Atos 2:37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados,
e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para todos os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, essa é a atitude após receber a palavra. Pedro pregou, eles ficaram com o coração constrangido, comovido. Eita, eu ajudei a matar esse Jesus. Eu era um daqueles que estavam dizendo, crucificam, crucificam. E mesmo ali quando Jesus estava sendo crucificado, que houve trevas, escuridão, terremotos, muitos soldados ali perceberam, esse é filho de Deus. Mas percebeu depois já da morte do Senhor, né? E aqui nesse dia da festa, o coração deles começaram a se comover e a reconhecer o seu erro. Aí eles perguntaram, e agora? Em outras palavras, tem solução para nós? Tem jeito para nós? Pedro disse que tinha. Pedro disse assim, arrependam-se primeiramente e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Amém. Então, diante disso, nós percebemos que as pessoas ouvem a pregação, a palavra. Quando o Espírito Santo comove o coração, a atitude é me arrepender. Me arrepender de quê? Dos meus pecados, daquilo que eu fiz que não agradava a Deus, de tanto tempo viver longe de Deus. E a próxima reação é o batismo. Batizar para se tornar uma nova criatura, para nascer de novo, para testificar e ter os seus pecados redimidos. Então, biblicamente falando, quando se levantar ali da água, de acordo com a Bíblia, todos os escritos de dívidas, ou seja, de pecados, são cancelados de acordo com a Bíblia. Ela se torna uma nova criatura, uma página limpa diante dos olhos de Deus, e os pecados são perdoados, como a própria Bíblia, né, como nós escrevemos na Bíblia, diz assim, cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então, glória a Deus por isso. Após a pessoa ser batizada, a pessoa nasce de novo, ela se torna uma nova criatura. João capítulo 1, versículo 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascer de Deus é nascer de novo, e aí a pessoa se torna filho ou filha de Deus. Aí as pessoas dizem, não, mas todo mundo é filho de Deus. De acordo com a Bíblia, todos, né, são criaturas de Deus. Mas quando nasce do Pai, se torna filho do Pai. Então, uma vez que nasce de novo, é batizada, de acordo com a Bíblia aqui, né, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus, se tornam filho de Deus. Senhor Jesus, então glória a Deus por isso. Ao ser batizada, ela vai ser transportada espiritualmente falando de reino. Existe o reino de Deus e o reino do mundo. E a Bíblia diz assim, em Colossenses 1,13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então nós cremos que por esse ato de confessar Jesus como seu Senhor, e até mesmo antes do batismo, porque o batismo está sendo um testemunho do que ela já creu no coração, né? Então Deus já aceitou muito tempo antes do batismo, o batismo está sendo um testemunho público. Sim. Ela foi transportada do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Amém. Em outras palavras também, ela vai fazer parte agora da igreja. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 12,3, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ao ser batizada, ela está sendo introduzida para dentro do corpo de Cristo. Ela não está fazendo parte de uma organização, de uma instituição religiosa, tão somente, mas principalmente está fazendo parte do corpo de Cristo. Ela é um membro do corpo de Cristo. Senhor Jesus. E agora nessa jornada, tanto Suelen como também os seus filhos, né, que estão seguindo juntos, né, devem de fato permanecer na presença de Deus. O salmista, ele disse assim no Salmos 27,4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse é o sentimento, é viver na presença de Deus todos os dias, buscar o Senhor, ter uma vida de comunhão, de devoção, de oração,
porque é maravilhoso estar na presença de Deus e ser guardado do mal, né? Então que os dias de Suelen, dos meninos que estão completando anos hoje, né, de fato sejam contados por Deus. O Salmos diz assim, Salmos 90, 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que é contar os nossos dias? Para Deus, nem todos os dias são que você vive é contado na presença dele. Como assim? Por exemplo, se eu passar o dia todo e eu não fiz nada para Deus, não orei, não busquei a Deus, aquele dia passou batido, foi em vão. Mas se durante aquele dia eu parei, eu rendi meu coração a Deus, eu orei, eu ouvi uma pregação, eu cantei louvores, eu fiz algo que Deus se agradou, aquela parte do dia que você fez isso foi contada, foi contabilizada diante de Deus. É lamentável que pessoas vivam uma vida inteira e não se ofereçam para Deus e morrem e não teve nem um dia contado na presença do Pai, né? Então os verdadeiros dias que são contados é quando nós de fato adoramos a Deus. E aí, por fim, ela vai ter, todos nós precisamos ter uma vida de conformidade com Cristo. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Esse é um processo resumido da salvação. Deus chama, Deus predestina antes dela nascer. Deus, quando ela nasce, Deus chama. Você atende o chamado, você é justificado pelo sangue do Senhor, né? Também pelo batismo, onde os seus pecados são redimidos. E depois desse processo caminha para a glorificação, que é o último estágio da salvação. Amém. Ou seja, durante toda a nossa jornada, nós de fato precisamos viver de uma maneira que agrade a Deus. Então, muita gratidão, muita alegria. Eu acredito que todos aqui estão alegres com essa decisão, uma vez que é notório essa mudança e essa transformação na vida da Suelen, né? Amém. Então que Deus abençoe a todos e realmente só agradecer a Deus por isso. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Os meninos querem falar. E os que seguem Ele não andam nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Ele não quer só que você ande na luz, mas também que receba vida. E não tem uma outra forma de receber vida se não for sendo entronizado na própria vida. Quando o irmão falou em questão de trevas, o homem quando ele já nasce em trevas. Porque nasceu fora de Deus, da carne, nasceu da carne é carne. E a própria Bíblia diz que a carne para nada aproveita, a não ser queimada, né? A carne foi queimada. O próprio Jesus disse que ele é o grão de trigo. E o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só. Mas quando ele morre, ele produz. Isso aqui é produção de Cristo. Isso está acontecendo porque alguém teve que cair, alguém teve que descer do mais alto, né? E veio até nós. Ele não veio aqui em vão buscar coisas, objetos. Ele veio buscar pessoas. E são pessoas realmente que ouvem. O próprio Senhor disse que quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mas não é para ouvir piada, com fofoca, confusão dos outros, mas é para ouvir o que o Espírito diz. E o Espírito do Senhor, ele fala. E uma vez o Espírito falou a Suelen, e graças a Deus que o ouvido dela estava atento, ela pôde ouvir. É tanto que a própria Bíblia aqui em Romanos, Senhor Jesus, capítulo 10, o Senhor falando, né? Israel não pode alegar a falta de oportunidade. Muitas oportunidades é dada a cada um de nós, mas nós muitas vezes deixamos passar em branco essas oportunidades. Precisamos pegar, agarrar com mãos fortes, seguras, a cada oportunidade que Deus dá a cada um de nós. Como o Jefinho falou, não vamos deixar permitir que alguma coisa ruim aconteça para que a gente possa se voltar a Deus. É melhor vir pelo amor. A dor realmente traz danos, né? Senhor Jesus. Mas aqui disse, mas nem todos, né? O versículo 16 de Romanos 10 diz, nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Muitas pessoas às vezes são convidadas para alguma coisa
e vem para aquele objetivo. Talvez alguns dos irmãos aqui só vieram para o aniversário, mas isso aqui é uma oportunidade que Deus dá a vocês, e uma oportunidade que Deus dá também a cada um de nós. Quando eu chamo meu irmão Jasson chama a atenção do povo, para que o povo possa também ouvir, porque Deus quer que cada um naquele dia não venha dizer que não ouviu nada. Deus quer que cada um de nós ouça algo. No último dia, na vinda de Cristo, ninguém vai ser tomado mais por inocente, porque todos ouviram o Evangelho. Aí diz assim, quem acreditou? Os que acreditam se voltam, os que não acreditam vão para casa da mesma maneira que voltou. Senhor Jesus, mas o Senhor não veio nessa terra para isso, Ele veio para atrair as pessoas. No Evangelho de Mateus diz assim, houve um homem chamado João, enviado por Deus. Ele veio com esse objetivo, de abrir o caminho para o Senhor. E quando o Senhor veio, o que foi que Ele fez? Imediatamente Ele batizou o próprio Jesus, que não tem pecado. Muitas vezes a gente fica na nossa mente achando que isso aqui é uma brincadeira, que não precisa, né? Para que isso? Eu já fui batizado, mas você creu? A questão aqui é crer. Quem crê e for batizado será salvo. Uma criança, ela pode ser batizada, mas quem creu, né? Quem creu no batismo? Foi a criança ou seus pais? Lá na frente, essa criança pode se arrepender do seu batismo. Eu conheço pessoas que odeiam os padrinhos, porque não foi ela quem escolheu. Então, corta voltas para não se encontrar com a pessoa. Isso não é ensinamento do Senhor. O Senhor, Ele quer que você cresça, conhecendo os caminhos do Senhor, e você mesmo por si só toma a sua decisão. Os meninos estão aqui. Alguém induziu vocês a tomar alguma decisão? Alguém induziu vocês a tomar decisão? Cada um de vocês tomaram a decisão por si só. Amém. Cada um de nós precisamos ter essa atitude de tomar as nossas próprias decisões. Lá na frente nós não temos de que se queixar. Mas quando alguém toma decisão por mim, eu vou me aborrecer. Givaldo disse, amiga, que é para você fazer tal coisa. Quando eu não disse, você vem me perguntar isso que eu não falei, e aí causa danos. Então, quando nós tomamos nossa própria decisão, pode ter certeza que a bênção chega até nós. Amém. Deus, Ele quer abençoar cada um de nós com toda sorte de bênção. Mas Ele quer abençoar como filho, não como criatura. Deus, Ele quer de fato ser o nosso Pai, e o Pai eterno, que tem algo reservado para nós. Mas aqui, prosseguindo, diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Senhor Jesus, não ouviram? Sim, por certo, todos ouviram, né? Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. O Senhor, Ele fez isso. Então, quando o Senhor, Ele foi batizado, Ele também passou uma comissão para os seus discípulos, né? Ele disse que é para os discípulos dele ir por todo mundo, pregar o Evangelho e batizar as criaturas, batizando todo aquele que crê. Então, onde é que eu estava antes, né? Em Salvador, há anos atrás. Não conhecia a Sueli, não conhecia Mundinho, não conhecia nenhum dos irmãos. Aí o Senhor me manda para essa cidade, como pescadores, não de peixe, mas de homens, né? Sim. E aí começa a pescar os pequenininhos, as sardinhas, né? As piabinhas. Sim. Essas piabas cresceram, né? Graças a Deus. Né? E hoje estão aí também pregando o Evangelho, falando, como os irmãos viram aqui, Jefinho, era o irmãozinho que foi encontrado com a galinhota, né? Carregando compra na feira. Mas hoje o Senhor abençoou ele, como abençoou o irmão Fagner, né? Ramiro e os demais irmãos Nadson, né? Com a sua pouca força, e o Senhor ali foi abençoando de tal maneira, por meio da fé, e eles prosseguindo no Senhor, fizeram as suas faculdades, e hoje são pessoas bem encaminhadas. Isso realmente é glória a Deus. Não é glória para mim porque preguei o Evangelho, mas é glória para Deus. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor, não é de homens, é do próprio Senhor. Então Deus, Ele quer encher a nossa vida de bênção, bênção sem medida, que nós não podemos contar, como já só mostrou. O que Deus preparou para nós, os nossos olhos não conseguem ver, nossas mãos não conseguem apalpar, e nem jamais penetrou em coração humano. Então que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Não perca a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, sem fermento, né, sem rodeio, porque Deus ama, e Deus, Ele é amor, mas Ele não tolera aquilo que a gente pratica, né? Muitas vezes a gente aborrece o coração de Deus com nossas práticas.
e acha que ainda estamos agradando a Deus, porque você está na sua verdade. Deus, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas cada um de nós temos as nossas próprias verdades, e muita gente quer infundir nas pessoas aquelas suas verdades. Não podemos fazer isso, porque nós temos Cristo, e a verdade é Cristo. Eu não tenho verdade, né? A verdade que eu tenho é Cristo. De mim mesmo não tenho nenhuma, mas a verdade que nós temos hoje é Cristo. E precisamos viver pelas verdades do Evangelho e não segundo o que a gente acha ou pensa. Amém. Nossos pensamentos são terrenos, só pensam em coisas. Os pensamentos do Senhor são celestial. Então Ele preparou algo para nós celestial. Por isso que nossos olhos não vê, nossas mãos não apalpam e não entram no nosso coração. Então que Deus continue abençoando cada irmão. Aqueles que ainda não creram no Senhor, pense bem, porque o dia virá. E esse dia, quando vir, nós não vamos mais poder nos arrepender naquele dia. O tempo é hoje e não podemos perder o dia que se chama hoje. O Senhor realmente, Ele conta com cada um de nós. Não é à toa que os irmãos estão aqui. Cada um que está aqui tem um propósito no coração de Deus. Como o Jefinho mostrou em Timóteo, né? O desejo do coração de Deus é que todos os homens sejam salvos. Se esse desejo está no coração de Deus, também estiver no coração de cada um, pode ter certeza que vamos de fato ser todos salvos. Mas se o desejo do coração dos irmãos não for o mesmo, então Deus vai ficar desejando, mas não vai concluir o seu desejo. Deus quer salvar cada pessoa. O que vai trazer salvação ao homem é a palavra. A palavra traz para nós o Espírito. Não tem palavra sem Espírito, não tem Espírito sem palavra, porque a palavra de Deus, ela é Espírito e vida. Então, a palavra de Deus, ela é Espírito e vida. E em Romanos ainda 10 diz assim: a palavra, porém, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé. Essa palavra precisa estar dentro de cada um de nós. Se a palavra não estiver dentro do nosso coração, o que nós vamos falar sem ela? Você vai ter que estar 24 horas andando com a Bíblia debaixo do braço, porque você não tem ela dentro de si. Então a palavra precisa estar dentro de cada um de nós. Então Deus, Ele é um Deus de princípio, e diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não criou os céus e a terra para ficar sem habitantes, né? Ele criou para que seja habitada. Por isso nós estamos aqui hoje, habitando num ambiente onde Deus criou. Tudo que nós temos hoje foi criado por Deus. E o próprio Senhor fala em Colossenses, diz que todas as coisas foram criadas por meio dele. E por meio dele e para ele, né? São todas as coisas. As visíveis e as invisíveis. Diz, seja trono, seja soberania, principados e potestades, tudo foi criado por meio do Senhor. E com um objetivo, né? Deus não faz nada sem objetivo. Então nós precisamos ter esse objetivo. Se o seu objetivo é reinar, e você não quer reinar sozinha, eu não posso reinar sozinho, eu preciso dos irmãos, eu preciso de cada um de vocês. Deus quer que o reino dele seja povoado, não por animais, né? Mas por pessoas regeneradas, lavadas e remidas pelo teu sangue. Então, se você daqui para frente, se ele pecar, você tem da parte de Deus o seu sangue. O sangue, ele nos purifica de toda a injustiça e de todo o pecado. Então nós recebemos o sangue do Senhor. Então por meio do sangue você pode chegar diante do Senhor, sem precisar confissão de homens, e chegar e dizer: Senhor, eu pequei nisso. Eu sou dessa forma, Senhor, e eu não consigo de mim mesmo mudar a minha natureza. Muitas pessoas dizem: me batizar para ser que nem fulano, eu prefiro não me batizar. Não pense nisso. Não pense nisso. O homem não consegue mudar o homem. Quem muda o homem é o Espírito. Amém. E o Espírito de Deus está dentro de cada um de nós. E esse Espírito, ele vai agir na hora dele, não na nossa hora, no nosso tempo. Deus tem o tempo dele. Então, se você cair, não se importa. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, o que precisamos fazer é não permanecer no chão. Você precisa levantar, bater a poeira e seguir o Senhor. Seguir o Cordeiro de Deus, né? João, quando ele batizou o Senhor, os discípulos disseram: João, Jesus, aquele que você batizou, está lá do outro lado, batizando pessoas, e as pessoas que ele batiza seguem. E João disse assim: importa que ele cresça, não queira crescer. Cristo precisa crescer. Cristo precisa crescer em cada um de nós. Importa que ele cresça e que eu diminua. Cristo precisa crescer em cada um de nós. Não estamos aqui para ser grandes. Infelizmente tem muitas pessoas querendo ser grandes, até mesmo se igualar ao Senhor. Mas ninguém. O Senhor, ele é inigualável, né? Ele é inigualável. Ninguém consegue igualar ao Senhor. Só ele é grande. Então João mostrou ao discípulo que ele era o Cordeiro de Deus. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira. Só quem pode tirar o pecado da humanidade é esse Cordeiro. Então que Deus possa abençoar os irmãos, abençoar o coração dos irmãos, abençoar a família dos irmãos,
E antes da gente ir ali para as águas, eu já só venho aqui para fazer também uma oração, abençoar os irmãos e a família. Eu sei que cada um de nós tem alguém enfermo na nossa família, às vezes até nós mesmos, né? Nós não sabemos, e nós precisamos estar orando sobre todas as coisas, amém? Eu sei que eu tenho as minhas falhas, as minhas fraquezas, mas com as minhas poucas forças, irmão, graças ao Senhor, eu ainda estou acompanhando os passos de Jesus junto com os irmãos, e não é diferente, irmão. Você também precisa entender que Jesus está voltando. E para isso você precisa buscar mais o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Buscar, irmão, enquanto nós estamos em vida, vivos. Fazer as coisas boas, praticar a obra do Senhor. Né? Se você faz as coisas boas, pratica as coisas boas, continue. Sabe por quê? Porque Jesus ele escreve cada índice da tua bondade e do teu amor sobre para o próximo. Então não olhe para o que os outros vão dizer, para o que os outros vão falar. Que você seja uma pessoa do bem, uma pessoa que pratique a obra do bem. Nós sabemos que o mundo jaz do maligno, né? Mas para Deus nada é impossível. Né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Pela presença de cada um de vocês. Que Deus continue colocando Deus se tornou vida. Esse Espírito ele foi soprado dentro de cada um de nós. É o Espírito Santo que Jesus soprou para que você e eu tenham vida e vida em abundância. Então, irmãos, se nós parar para entender e compreender as Escrituras Sagradas, eu também chegou um tempo que eu não entendia, não compreendia. Mas a partir do momento que eu comecei a examinar as Escrituras, eu comecei a compreender e entender o que Jesus ele queria comigo. O nascer de novo é o largar, irmão, as coisas que eu praticava lá atrás e ser uma nova criatura. Jesus ele fala lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, é o 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Jesus ele nos chama, irmão, para reinar com ele. Jesus ele nos convida, nos chama para seguir as pisaduras e os passos dele. Nós sabemos, irmão, tem muitas pessoas que acham que o Evangelho, seguir Jesus, é um mar de rosa. Mas não é, irmão. Vai ter flores, mas vai ter também espinhos. Mas eu te digo uma coisa, Sueli. O final tem sabor de mel. Porque o que Deus tem projetado para mim e para a sua vida, nem o homem viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. É algo extraordinário, irmão. É algo que só vai entender pelos olhos da fé. Só vai entender você e Deus, irmão. É por intermédio do teu coração, a sua disponibilidade para deixar Deus te usar, Deus fazer, né, aquilo que Ele quer da sua vida. Todos que estarem aqui, né? Boa tarde. Foi por meio de muita oração mesmo que minha mãe conseguiu iniciar esse momento de novo, né? Porque ela já era, mais ou menos, na verdade, ela era conhecedora da palavra, né? Ela não se fez Espírito Santo antigamente, mas no andar do tempo ela se perdeu, né? Durante o seu caminho com Cristo. Aí ela meio que ela viveu nesse vale, né? Que é o mundo. E o mundo já é do maligno, né? Sim. E por meio do meu avô, né? Que ele sempre ia para a igreja, né? Aí por meio dele a gente conheceu a palavra de Cristo, né? Aí por meio disso a gente foi sendo preenchido por Cristo, sendo cada vez mais recebendo a palavra dele, né? Até que nós tomamos uma decisão que é viver para Ele. Amém. Porque nós sabemos que Ele é esse caminho, né? Porque Ele é o único caminho que leva a Deus. Amém. E aquele que, como algum Jason e Jefinho falou, só podemos entrar no reino de Deus quando a gente se arrepende do nosso pecado, né? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém. Né? É por meio da glória deles que nós somos salvos. Amém. E por meio de nós, por meio das nossas orações, minha mãe foi salva hoje. Ela se rendeu a Cristo, né? E eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui por mais uma tarde, né?
e o meu aniversário também. Amém, amém, amém. É muito gratificante ver minha mãe sendo batizada. Depois de muito tempo nesse mundo, ela realmente abriu os olhos dela, enxergou o que realmente vale a pena viver. Ela buscou a palavra enquanto nós estávamos na igreja. Ela se atraiu por nós e por nós ela vai ser batizada e por Cristo também. E é isso. Amém, amém, amém. Os meninos aqui, né, se batizando. Antigamente ela vivia nas trevas, né? Mas o Senhor Jesus, deu uma chance para ela. Amém. Nós que o Senhor Jesus deu uma chance, foi para nós? Amém. Aí os meninos estão se batizando, graças a Deus, né? Amém. Porque nos ia para a igreja e ela ficava lá, né? Sim. Eu não queria isso, né? Eu e Caicão não queria isso. Sim. Eu e Caicão queria que ela fosse para a igreja, né? Sim, amém, amém. Igual nós se batizamos, então hoje, graças a Deus, ela está aqui. Aleluia. Da tua vontade. Sabemos, Senhor, que há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende. O nosso coração, Senhor, é cheio de gratidão por mais uma pessoa que você tem colocado em nossos cuidados. Queremos confessar ao Senhor que nós não podemos cuidar nem de nós mesmos, mas o Senhor mesmo assim confia pessoas a nós. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a estar cuidando das pessoas, não segundo a nossa maneira, não segundo a nossa capacidade, mas segundo a tua capacidade. É o Senhor quem capacita cada um de nós. Nós não temos nenhuma capacidade de nós mesmos. A nossa suficiência vem do Senhor. Então nessa hora pedimos, Senhor, a tua proteção, a tua sabedoria e a tua bênção. Abençoa, Senhor, a Sueli, essa nova caminhada, essa nova jornada de vida, Senhor, na tua presença. Nessa tarde gloriosa, na presença de todos. Senhor Jesus, queremos, Senhor, aqui apresentar a Sueli e também toda a sua família, para que o Senhor possa estar cuidando e alcançando cada membro por meio da Sueli, que ela possa ser esse ramo frutífero, saindo, Senhor, da videira. Senhor, venha o teu reino e cumpra, Senhor, a tua vontade na vida da Sueli. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma bênção. Senhor, cubra-nos, Senhor, cada dia com o capacete da salvação. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, Amém. Senhor, nós temos graça, Senhor, Amém, aleluia. na vida da Sueli, Amém. nas familiares dela. Sim. Senhor Jesus, Amém. pela decisão da Sueli, Sim. se render, Aleluia. entregar a teus pés. Sim. Senhor Jesus, Amém. nos que a festa no céu. É verdade. Quando o pecador se arrepende. É verdade. Senhor Jesus, Amém. como é que ela crê na tua palavra. Amém, aleluia. Ela crê no Evangelho. Sim. Então ela está dando esse passo importante. É verdade, Deus. A vida que todo ser humano Sim. tem que ter espaço Amém. para ter a vida, Sim. para entrar no reino. Aleluia. Senhor Jesus, Amém. abençoa essa chave, Sim. a chave que abre as portas do céu. É verdade. Esse é o único caminho Sim. ao qual vamos estar. É verdade. Esse é o único nome Amém. ao Deus Pai. Sim. O Senhor entregou. Aleluia. Para que o homem seja salvo. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Deus, nós te damos graças. Sim. Senhor Jesus. Amém. Pela vida dela. O Senhor. É verdade. Senhor Jesus. Aleluia. Pelo filho testemunho. Amém. Senhor Jesus. Em nome de Para Jesus. alcançar mais vidas. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Abençoamos, Senhor. Sim. Todos aqui presentes. É verdade. Senhor Jesus. Aleluia. Aqueles que ainda não tomam essa decisão. Sim. Senhor Jesus. Amém. O Senhor constrange. É verdade. Sabemos que é o Senhor que nos ama. Sim, amém. Não é a nossa vontade. Amém. Mas é a tua vontade. É verdade. Amém. Amém. Obrigado. Mais esse dia, É verdade. esse dia de festa. Aleluia. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, obrigado por todos que estão aqui. Sim. E por aqueles também que não puderam vir. É verdade. Vem abençoando. Abençoa Pai, cada um grandemente, deles. Jesus. É verdade. Grandemente a vida deles. Aleluia. Jesus. Amém. Cada um renovo, Oh, Jesus. Jesus amado. Ó Senhor Jesus, venha trazendo forças, Amém. Senhor, Sim, para cada força. um, É Senhor verdade. Jesus, Senhor, na cura, Senhor Aleluia. Jesus. Amém. Ó Senhor, vem tocando no coração de cada um, Amém. Senhor Jesus, como assim Aleluia. você tocou no meu. Amém, Pai. amém, amém, Ó, Senhor aleluia. Jesus, Glória vem seja dada. transformando a vida dele, Pai. verdade. Dá um renovo todos os dias para cada um de Amém, nós, Senhor amém, Jesus. amém. Senhor, eu te agradeço, Pai, Obrigado, pela minha Deus. família, Aleluia, Senhor Jesus, pelo aleluia, renovo que você está amém. fazendo e há de fazer mais. Amém, e mais, amém, Senhor aleluia, Jesus. amém. Obrigado por Obrigado, todas as Jesus. bênçãos, Senhor Jesus. E minha Aleluia, decisão, Senhor, amém. de seguir. Amém. Não é seguir Em nome de homem, Jesus. Senhor, Não, é seguir a ti, a Senhor, Cristo, tua aleluia, palavra, amém. Senhor Jesus. Amém. Pois tu é a salvação, Tu és, a sim, verdade, é verdade, a vida, amém. Senhor Jesus. Aqui, eis-me aqui, É, eis-me Senhor. aqui, ó Deus, é Eis-me verdade, aqui sim. para todo o seu mandamento,
Amém, é verdade. Sim. Amém, aleluia, amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. A cada dia, Senhor, Amém. pela sabedoria. Amém, amém. Obrigado, Senhor. Deixa de sabedoria. Deixa. Pai, Espírito todos Santo os de dias, Deus. Espírito Santo Aleluia. de todos possam sentir, Senhor. Amém, em nome de Tua Jesus. graça, Aleluia. Pai, só Tu és Amém. santo, Senhor. Amém. Só Tu és santo, Deus. Só Tu és santo. Amém. Aleluia. Obrigado. Amém, aleluia. Sueli, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Eu renasci com Cristo, já ressurgi das águas. Eu renasci. Os meninos estão aqui, né, se batizando. Antigamente ela vivia na dela, né? Mas o Senhor Jesus deu uma chance para ela. Amém. Nós que o Senhor Jesus deu uma chance para nós. Amém. Aí os meninos estão se batizando, graças a Deus, né? Amém. E um dia para a igreja ela ficava lá, né? Sim. Eu não queria isso, né? Eu e Caicão não queria isso, né? Sim. Eu e Caicão queria que ela fosse para a igreja, né? Se Sim, amém, batizar, amém. igual nós se batizamos. Então hoje, graças a Deus, ela está com. É muito gratificante ver minha mãe sendo batizada. Depois de muito tempo nesse mundo, ela realmente abriu os olhos dela, enxergou o que realmente vale a pena viver. Ela buscou a palavra enquanto nós estávamos na igreja. Ela se atraiu por nós e por nós ela vai ser batizada e por Cristo também. E é isso. Amém, amém, amém. Todos que estarem aqui, né? Boa tarde. Foi por meio de muita oração mesmo que minha mãe conseguiu vivenciar esse momento de novo, né? Porque ela já era, mais ou menos. Na verdade, ela era conhecedora da palavra, né? Ela não sentia o Espírito Santo antigamente. Mas, no andar do tempo, ela se perdeu, né? Durante o seu caminho com Cristo. Aí ela meio que ela viveu nesse lugar, né? Que é o mundo. E o mundo já é do maligno, né? Sim. E por meio do meu avô, né? E ele sempre foi da igreja, né? Aí por meio dele a gente conheceu a palavra de Cristo, né? Aí por meio disso a gente foi sendo preenchido por Cristo, sendo cada vez mais recebendo a palavra dele, né? Até que nós tomamos uma decisão que é viver para Ele. Amém. Porque nós sabemos que Ele é esse caminho, né? Porque Ele é o único caminho que leva a Deus. Amém. E aquele que, como algum Jason e Jefinho falou, só podemos entrar no reino de Deus quando a gente se arrepende do nosso pecado, né? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém. E é por meio da glória deles que nós somos salvos. Amém. E por meio de nós, por meio das nossas orações, minha mãe foi salva hoje. Ela se rendeu a Cristo, né? E eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui por mais uma tarde, né? E o meu aniversário também. Amém. Como todos me conhecem, né? Sabe a minha vida, que eu não vi em Cristo, vivia no mundo, vivia pela carne. Só que eu sou testemunha viva de resposta de oração, né? Começou pelo meu pai, e meu pai pedia muito, como ele chama o pai do céu, né? Ele pedia muito ao Senhor que o Senhor me liderasse e eu resgatasse nossa família. E aí então ele levou meus filhos a conhecer a Deus, né, a Jesus. E meus filhos começaram a ir e sempre me chamavam: mamãe, vamos para a igreja, mamãe, vamos para a igreja, mãe, tô indo para a igreja. E eu: tá bom, mamãe, vá. Quando me tocou muito, quando eles me falaram: mãe, eu vou me batizar.
E assim, aquilo me tocou tão grande, que ele fez, mas você vai pro retiro comigo, se for o seu batismo. Deixei tudo pra trás. Amém. E naquele momento eu senti o Espírito Santo em mim. E eu sei o quanto foi forte, eu sei o quanto eu senti. E eu sempre agradeço primeiramente a Deus, a meu pai e meus filhos, né? Que depois desse momento, dessa decisão, o Senhor veio transformar minha vida, veio reconstruir minha família, né? Graças a Deus. Hoje eu tenho meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, meus filhos, todo mundo unido, minhas amigas, né? Minha família. Eu peço a Deus sempre que Ele venha reconstruir cada dia mais, venha dar um renovo, né? A cada um que está aqui também agradeço imensamente, além dos irmãos e as pessoas que vieram, que mandam meu coração. Amém. Eu sempre peço ao Senhor que Ele venha cada dia mais, me dando mais sabedoria, mais entendimento, mais sede, né? E sendo mais obediente a Ele. E ter mais compromisso, né? Que a gente deve ter compromisso com o Senhor, primeiramente. Amém. Deixar as coisas do mundo para ter compromisso com o Senhor, porque sempre tem que ser o Senhor na frente. E hoje eu entendo. A partir do momento que eu senti o Espírito Santo falar comigo, me chamar, ali foi um chamado. E eu creio. Glória a Deus. Quando meus filhos desceram a água, eu disse, eu não volto mais atrás. Eu não voltei depois daquele dia. Amém. E eu quero a cada dia agradecer ao Senhor por esse maravilhoso em minha vida, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, obrigada, Pai, por resgatar a minha alma, resgatar você. Por estar dando renovo todos os dias. Eu agradeço pelos meus filhos, pela minha família, a todos que estão aqui, Senhor. Vem abençoando, vem grandemente abençoando a vida deles, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, dando fôlego de vida a todos que estão aqui. Porque só o Senhor é capaz de fazer isso, só o Senhor. Todos os dias a gente tem que agradecer pelo fôlego de vida, né? Pelo respirar, pelo acordar, pelo levantar, a gente sempre tem que agradecer ao Senhor. E espero que todos aqui também Deus venha tocando no coração, né? Venha buscando mais a Deus, porque eu sempre falo aos meus filhos que eles foram as orações de muitas pessoas que me conheciam já, né? Vinham orando. Eu sou testemunha de vida de resposta, né? Da oração de muitos que me tiraram do vale da morte, que eu andava, né, no mundo. E hoje eu estou vindo para Cristo, não me arrependo. A cada dia mais eu quero que minha fé e minha sede por Ele venha aumentando, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, só tu fez meu coração. Aleluia. E essa decisão que eu tomei de descer as águas como o pastor, né? Todo mundo fala, assim, que falou, que é o nascer de novo, né? Morrer para a carne e viver para o Espírito. Então, a decisão que eu fiz foi viver para o Espírito. E é só por Ele que eu quero viver para Ele. Amém. Queremos o Senhor aqui apresentar a Sueli e também toda a sua família, para que o Senhor possa estar cuidando e alcançando cada membro por meio da Sueli, que ela possa ser esse ramo frutífero, saindo, Senhor, da videira. Senhor, venha o teu reino e cumpra, Senhor, a tua vontade na vida da Sueli. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma bênção. Senhor, cubra-nos, Senhor, cada dia com o capacete da salvação. Louvado seja o Senhor. Deus está dando esse passo importante. Verdade, Deus. A vida de todo ser humano. Sim. Tem que ter espaço. Amém. Para ter a vida. Sim. Para entrar no reino. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. É o único caminho. Sim. Ao qual o único sabe. Verdade. Esse é o único nome. Amém. Ao Deus Pai. Sim. O Senhor entregou. Aleluia. Para que o homem seja salvo. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Então nós te damos graças. Sim. Senhor Jesus. Amém. Pela vida dela. Amém. Amém. Obrigado. É verdade. Aleluia, amém, amém. Ó, Senhor Jesus, obrigado por todos que estão aqui. Sim. E por aqueles também que não puderam vir. É verdade. Vem abençoando. Abençoa grandemente, Jesus, é verdade. Grandemente a vida deles. Aleluia, amém. Oh, Jesus amado. Ó, Senhor Jesus, venha trazendo forças, amém. Sim, para cada um, Senhor Jesus, ele na cura, Senhor Jesus. Amém. Ó, Senhor, vem tocando no coração de cada um, amém. Senhor Jesus. Assim você tocou no meu. Amém, 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 Ó, aleluia. Glória seja dada. A vida dele, Pai. Dá um renovo todos os dias para cada um de nós, Senhor Jesus. Amém. Senhor, te agradeço, Obrigado, Pai, pela minha família, Senhor Jesus, pelo renovo que você está fazendo e há de fazer mais. Amém, amém, aleluia, amém. Obrigado por Obrigado, Jesus. Bênçãos, Senhor
Jesus. Minha Aleluia, decisão, amém. seguir. Amém. Não é Em seguir nome o de homem, Jesus. Senhor, Não, é seguir a ti. a Senhor, Cristo, tua aleluia, palavra, amém. Jesus. Amém. Tu és a salvação. Tu és a sim, verdade, é verdade, a vida, amém. Jesus. Aqui, eis-me aqui. É, eis-me Senhor. aqui, ó Deus, é Eis-me verdade, aqui sim. para todo o seu mandamento. Senhor, Amém, é para todo verdade, o que você sim. quiser fazer de mim, eis-me aqui. Amém, Pai. aleluia, amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Jesus, A aleluia. cada dia, Senhor, Amém. pela sabedoria. Amém, amém. Encha, Obrigado, Senhor. encha de sabedoria, encha. Deixa, Pai, Espírito todos os Santo de dias, Deus. Espírito Santo, Aleluia. que todos possam sentir, Senhor. Amém, em nome Tua de graça, Jesus. Pai. Aleluia. Só Tu és Amém. santo, Senhor Amém. Só Tu és Jesus. santo, Amém, Deus. Só Tu és Jesus. santo. Amém. Aleluia. Obrigado. Amém, aleluia, amém. Sueli, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Eu renasci